Hi there! Se eu te falar a palavra bateria, você vai pensar na bateria do carro ou na bateria de instrumento musical? E banco, você vai pensar onde você deixa lá sua fortuna ou que você usa para sentar? Tá vendo? É muito comum a gente ter mais de um significado para cada palavra. E não adianta então você vir reclamar que inglês é difícil por causa disso, porque em português a gente também tem, né? Então hoje eu vou te ensinar como é que você estuda para aprender esses significados múltiplos e eu vou também te dar mais 5 exemplos, na verdade, de palavras que têm vários significados e que talvez você não saiba. Então assiste esse vídeo até o final, combinado? Ah, e deixa eu me apresentar. Eu sou a Aline Treff, eu sou professora em neurocoaching de inglês e o meu objetivo é fazer com que você aprenda inglês do seu jeito, respeitando a forma como você aprende e o seu ritmo, ok? So let's get started. Então vamos começar. Para começar, a gente vai perder esse medo de falar, mas como é que eu vou saber quando que eu estou usando essa palavra? Então eu vou te dar 3 exemplos em inglês. Vamos lá para o primeiro, usando a palavra break, tá bom? Então a primeira é I accidentally broke my favorite mug. Number 1. Number 2. Let's take a break and have some coffee. Okay? Number 3. He will break the law if he continues to drive without a license. Ok, então eu tive 3 frases usando break com significados diferentes. Qual dessas frases você acha que está falando de infringir uma lei? Qual dessas você acha que ele está quebrando alguma coisa? E qual dessas você acha que a pessoa está fazendo uma pausa em alguma coisa? Bom, vamos traduzir e ver isso juntas. A primeira, I accidentally broke my mug. Eu acidentalmente quebrei a minha xícara. Então, essa aqui é o sentido de quebrar. Number 2, let's take a break and have some coffee. Então, vamos dar uma parada e tomar um cafezinho. Então, essa é a da pausa. E a última, he will break the law if he continues drive without a license. Então, ele vai infringir a lei se ele continuar dirigindo sem licença. E aí é onde está o problema. O contexto é claro e a gente consegue não confundir as informações. Você jamais vai trocar o sentido de pausa por quebrar. Você nunca vai interpretar, vamos quebrar e tomar um café. Quebrar não faz sentido aqui, faz sentido de dar uma pausa. Agora, onde é que os alunos, na maioria, né, se atrapalha? É quando a gente fica muito fixo em uma única tradução. Então, vamos supor, a primeiro break que você viu na vida foi com o sentido de quebrar. Então, você não vai admitir outra tradução a não ser o quebrar. E aí, você fica tentando forçar essa tradução dentro de todas elas. Como no caso, né? He will break the law if he continues to drive without a license. Ele vai quebrar a lei. Quebrar a lei faz sentido? Não faz sentido, mas é o único significado que você conhece. Então, como é que a gente evita isso? Você vai ler. Se o sentido que você tem é break e não se encaixa nessa frase, então você vai, pelo contexto, tentar adivinhar o que é que se encaixa, então. E aí é onde você aprende uma nova palavra, um novo significado, na verdade, para a mesma palavra, tá? Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica tão preso a uma única tradução que a gente não admite mais nenhuma. Por isso que o contexto tem que ser sempre levado em consideração. Isso é tão verdade que se você já fez alguma aula com o professor, você já perguntou assim, como é que fala pausa? Aí o professor vai falar assim, em que contexto? Ou me fala uma frase. Porque dependendo da frase, a palavra pode mudar, tá certo? Ok, então esse foi o primeiro exemplo que eu te dei. Tem mais 4. Mas antes disso, eu vou te ensinar como é que você aprende, como é que você estuda, como é que você grava esse monte de significado sem se atrapalhar. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa um like aqui pra mim, pra eu saber que você tá gostando, pra eu fazer mais vídeos assim.
E se você quiser mais dicas de inglês, eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu te dou uma dica de inglês por dia. Lá eu ponho dicas de pronúncia, de vocabulário, de gramática, tudo bem rapidinho para garantir que você tenha um contato diário com o inglês. Isso é super importante se você quer melhorar e evoluir no seu inglês, ok? So let's go! Então vamos lá. Como é que a gente vai gravar? A primeira coisa é você vai pegar esse verbo, que você sabe que tem mais de uma tradução a essa palavra, e você vai criar uma frase para cada um desses significados. Criar essa frase pode ser ir lá no dicionário, ver as frases e adaptar ela para você, porque é sempre quando você personaliza que a mágica acontece. O nosso cérebro, ele tende a reter informações melhor quando a informação é relevante. Né? Tudo que é relacionado a gente acaba tendo mais interesse. O cérebro pega uma informação que é verdade pra gente e tende a memorizar muito melhor. Então, por isso que é tão importante você pegar uma frase e transformar ela, porque falar assim, eu tenho uma fortuna no banco. Putz, eu não tenho. Agora, se eu não tiver um centavo e eu colocar assim, eu não tenho um centavo no banco, a chance de você gravar essa frase é muito maior. Porque faz sentido, mexe com o seu emocional de uma certa forma, tá bom? Então, aí foi a primeira. Pegou as frases, pegou as palavras, colocou uma frase para cada sentido. A segunda pode ser trabalhar um pouco com agrupamento. Por exemplo, sempre que tem dia, a gente lembra de noite. A gente pode puxar por esse lado? Então, trabalhar com opostos pode ser bom. Se eu pegar a palavra old, por exemplo, ela tem dois significados. Ela pode ser velho quando eu me refiro a um lugar, mas aí o novo já é new, então old and new. E eu tenho old de idade, de idoso, né? Então, a gente vai pegar old e vai colocar com young, sendo o oposto. E aí você entende que tem dois sentidos. Nesse caso, os sentidos são bem próximos, então nem causa muita confusão. Mas só para você entender como trabalhar com antônimos, pode ser uma boa saída para você memorizar melhor essas diferenças de significados, ok? Right. E por último, é pôr na prática, é pôr na fala, porque a gente aprende falando, né? É bom você ter um caderno de vocabulário, para você usar ele de vez em quando. De vez em quando você pega, dá uma folheada, vê se você ainda lembra tudo que você pôs lá. É uma forma de refrescar a sua memória. Mas a gente só sabe usar mesmo quando a gente põe em prática. Então, é na fala. A primeira oportunidade que você tiver de usar uma palavra que é mais difícil, uma palavra que você não vê com tanta frequência, você pôr na fala, você começa a memorizar melhor, tá bom? E tudo isso é para deixar tudo fresquinho na sua cabeça. Na hora que você precisar, você vai conseguir falar. Porque senão, você vai ser aquele aluno que sempre reclama, né? Mas se eu leio, se eu ouço, eu entendo. Mas na hora de falar, não vem. Não vem porque não tem prática, tá? Ok, te prometi mais 4 palavras com significados que talvez você não conheça. E a primeira é o run. O que vem na sua cabeça com run? Sempre vem correr, né? Normalmente vem correr. Então, é o primeiro exemplo. I like to run in the park. Então, eu gosto de correr no parque, tranquilo, certo? A segunda já é um pouco mais difícil da gente engolir, digamos assim. Porque o significado dela é de gerenciar, administrar. Então, por exemplo, my sister runs her own business. Então, a minha irmã administra seu próprio negócio. Tá vendo? E aqui não faz sentido. Minha irmã corre o próprio negócio, tá vendo? É no sentido de gerenciar, de administrar. Então, não teria como você confundir, ok? O máximo que poderia, se você não sabe esse significado, é falar, nossa, essa frase não faz sentido. Quando acontecer isso, vai lá no dicionário e dá uma olhada, ver se não tem uma outra tradução dessa palavra, ok? E a terceira é no sentido de funcionar ou de operar. Então, the car's engine is running smoothly. Então, o motor do carro está funcionando
é tranquilo, tá funcionando suavemente, ok? Right. O number 2 é a palavra bear, que muita gente pronuncia errado e fala cerveja, beer, ou fala beard, mas o animal é o bear. E aí ele tem a tradução como animal, então the bear is hibernating for the winter. Então o urso está dormindo por causa do inverno, para o inverno, ok? Já o 2 é uma expressão, então aqui já não é a palavra sozinha. É a expressão I can't bear, que significa eu não suporto. Então, I can't bear to watch scary movies. Então, não suporto assistir filmes assustadores. No meu caso, não é I can't bear, mas eu morro de medo. Então, também não gosto, não. Mas o can't bear eu não suporto. E aí é uma expressão fixa que você só vai mudar a pessoa. I, you, he, she, it. Mas o can't bear não muda e significa não suporto. Ok? Right? E o próximo é no sentido de apresentar ou mostrar. Então, por exemplo, this document bears official stamp of approval. Então, esse documento mostra um selo oficial de aprovamento. Aprovamento faz sentido? Yes. Então, é isso. Então, a gente tem o bear como animal, como can't bear de não suporto e de show, de mostrar alguma coisa, ok? O terceiro é bat, que é também um animal. Esses animais estão causando, hein? E aí, o primeiro é o morcego. Então, the bat flew out of the cave. Então, o morcego voou, saiu da caverna, ok? Já o segundo é o bat do taco de beisebol. Então, he hit the ball with his bat. Então, ele bateu a bola com seu taco, alright? E o último é de bater, é o verbo bater. Então, she used a hammer to bat the nail into the wall. Então, ela usou o martelo para bater no prego para dentro da parede, alright? O último é o bank, que eu comentei lá no começo do vídeo sobre português, que a gente tem o banco de instituição financeira e o banco de sentar. Em inglês, a gente não tem bank como banco de sentar, mas a gente tem como instituição financeira, que é o primeiro exemplo. I need to go to the bank. Eu preciso ir ao banco. Já o segundo bank é o banco da margem de rio. Eu acho que em português a gente também usa, tá? Então, we sat on the bank of the river and enjoyed the view. Então, a gente sentou na beira do rio e apreciou a vista, alright? E o terceiro tem a ideia de armazenar ou depositar. Então, I like to bank my savings for the future. Eu gosto de guardar minhas economias para o futuro. E esse bank aqui não é guardar num banco. É simplesmente de guardar ou armazenar o sentido aqui. E aí? Qual desses você achou mais diferente? Qual desses você gostaria de usar? E aproveita para usar uma dessas palavras com significado que você não conhecia para escrever uma frase que faça sentido para você aqui nos comentários, que é uma chance a mais que você tem de praticar. That's it. Thanks for watching. Bye bye.